E nesse sábado, dia 9 de novembro de 2024, se comemorou 35 anos da queda do Muro de Berlim. Thousands gathered for the Festival of Freedom, commemorating the historic day. This year's celebrations focused on the message of togetherness, with many attendees expressing how important it is to celebrate freedom and solidarity. Afinal de contas, o comunismo está morto e enterrado? Ou apenas se repaginou e reconfigurou nesse novo século? Vamos conversar sobre isso, vocês já sabem, logo após a nossa amada e querida vinheta. Vamos embora! Para falar sobre isso, eu quero trazer para vocês, antes de mais nada, qual que é a tônica do pensamento do brasileiro comum e do latino-americano comum, por que não sobre essa questão que envolve o comunismo. Muito se pensa que o comunismo seria apenas um sistema econômico. Muitos dizem, por exemplo, que esse sistema econômico ele caiu junto com o Muro de Berlim. Um exemplo clássico é daquela chefe de cozinha argentina que você já sabe, né? Andou dando golpe em alguns conterrâneos. A gente abriu um restaurante, mas não tinha muito dinheiro. Comecei a procurar investidores e quem se interessou em investir foram uns colegas cozinheiros e restaurateurs da Argentina, que eu admirava muito. Eu me associei com 7 argentinos. 7 de uma vez? 7 de uma vez, que colocaram dinheiro, mas eu era a única que trabalhava aqui no Brasil, eles estavam lá. Que delícia. No primeiro ano foi legal, foi divertido, mas mais ou menos. Então, eu falei, não vou continuar desse jeito, mas eu não tinha como comprar o restaurante deles. Então, eu tive uma estratégia de negócios um pouco arriscada, que foi, eu vou abandonar um pouco o restaurante, eu vou deixar o faturamento cair. E quando, depois de 2 ou 3 meses, o faturamento cair, eu vou fazer uma oferta. Você estava matando o seu filho para poder comprá-lo de volta. Exatamente. Uia, e aí, bota risco nisso, hein? Bota risco nisso. Aí, depois de 3 ou 4 meses, o faturamento caiu em 30% e comprei. Cara, tu tem noção do tamanho do mau caratismo da pessoa? Não é só porque ela assume em fazer esse tipo de maracutaia, né? É fazer isso com os próprios conterrâneos e morando em outro país, né? Coisa baixa, né? Sim, essa chefe de cozinha, ela deu uma declaração sobre o tal do comunismo. Está lutando contra um comunismo que não existe, né? É uma coisa meio Quixote, né? Lutando contra os moinhos de vento. Cadê o comunismo? Qual comunismo estamos lutando? Logicamente, a queda do Muro de Berlim significou um duro golpe para a União Soviética, que precisou se esfacelar, dar independência às repúblicas que faziam parte desse conglomerado e também dar mais independência e autonomia para os países do leste europeu, que eram países satélites da Revolução, da chamada Cortina de Ferro. E muitos desses países, como a própria Polônia, por exemplo, se transformou num verdadeiro bastião de resistência ao modelo comunista que agora se tentam aplicar no Ocidente. Para falar sobre isso, eu queria, na verdade, passar um vídeo para vocês, até um pouco longo, peço desculpa, mas importante para essa análise, do ex-espião da KGB Yuri Bezmenov, falando como que se trata a questão da subversão no Ocidente e também com algumas explicações sobre como isso veio ocorrendo no Brasil. Assiste aí. If it's a free democratic society, there are many different movements within the society. There obviously in every society there are people who are against this society. They may be simple criminals, ideologically in disagreement with the state policy, conscientious enemies, simply psychotic personalities who are against anything. Right? All these movements will be directed in one direction, right? This is the time to catch that movement and to continue it until the movement forces the whole society into collapse, into crisis. We don't stop an enemy. We let him go. We help him to go in the direction we want them to go. Okay?
obviously there are tendencies in each society, in each country, which are going to opposite direction from the basic moral values and principles. To take advantage of these movements, to capitalize on them, is the main purpose of the originator of subversion. So we have religion, we have education, we have social life, we have power structure, we have labor relations, unions, and finally we have law and order. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? These are the areas of application of subversion. What it means exactly? In case of religion, destroy it, ridicule it, replace it with various sects, cults, which bring people's attention, faith, whether it is naive, primitive, doesn't really matter. As long as the basically accepted religious dogma is being slowly eroded. Education. Distract them from learning something which is constructive, pragmatic. Teach them history of urban warfare, natural food, home economy, your sexuality, anything, as long as it takes you away, okay? Social life. Replace traditionally established institutions and organizations with fake organizations. Take away the initiative from people. Take away the responsibility. Power structure. Okay, the natural bodies of administration, which are traditionally either elected by people at large or appointed by elected leaders of society, are being actively substituted by artificial bodies. The bodies of people, groups of people, whom nobody elected. Never. As a matter of fact, most of the people don't like them at all, and yet they exist. Do not have neither qualification nor the will of people to keep them in power, and yet they do have power. Okay. Together with that, there is another process. Law enforcement, law and order organization and structure is being eroded. For the last 20, 25 years, if you see old movies and new movies, you can see that a policeman, an officer of the United States Army, looks dumb, angry, psychotic, paranoid. A criminal looks nice, and he's unproductive only because society oppresses him. A policeman is a big, rude policeman. He abuses his power. You know? A generalization like that. The hatred, the mistrust to the people who are supposed to protect you and enforce law and order. Moral relativity. Okay, labor relations. At this stage, within 15 to 20 years, we destroy the traditionally established links of bargaining between employer and employee. Millions of people suffer from that strike because economy now is interdependent. It's intertwined like one body. What is the motivation for strike? Improving a worker's condition? No, obviously it's not. Then what is it? Ideology. To prove to these capitalists. And the obedient horde of workers, like sheep, follow these people. And they cannot disobey. Why? Because if they do, you know what happens to them? Pickets. Whenever trade union strikes, we have influx of propaganda, mass media, ideological dissemination. The workers' right, and we repeat it like Paris. Yes, workers' right. To reverse this process, do not elect them to the seats of power, whether it is municipality level, state level, or federal level. It has to be beaten in the heads of American voters that a person like that in the seats of power is an enemy. Do not be afraid of this word. It is an enemy. Strike with the power of spirit and moral superiority. If you don't have that power, it's high time to develop it. And that's the only answer. That's it. Então, antes de mais nada, é um erro pensar que o comunismo ele se trata apenas de algo dentro do campo e do espectro econômico. Não é. O comunismo ele também age do ponto de vista político e cultural. E dentro disso, e criando-se mecanismos possíveis, você consegue criar rupturas dentro de um sistema democrático. A gente tem que lembrar, antes de mais nada, né, que países que já possuem um sistema pleno, uma outra etapa de comunismo, já não se obedece mais nenhum tipo de caráter democrático. Basta ver, por exemplo, Cuba, com todos os
precalços criados pela própria revolução hoje em dia. No estoy en contra del sistema. Lo que quiero es un cambio social, que Cuba sea libre, pero no analfabetismo como decían en el 59, no de educación, no de nada, sino que sea libre, que podamos, expresión de libertad, que podamos decir esto que estoy diciendo, y si sale, y si hay alguna represión para mí, la acepto, porque he sufrido mucho. E prendendo pessoas por diversos crimes, entre eles, por exemplo, a venda de carne, que é um produto altamente proibido, ou na própria Venezuela, onde a gente viu o que aconteceu nas eleições nesse ano. Então, quando se existem possibilidades democráticas, você vai entrando até conseguir esfacelar todo o tecido social. E aí eu explico para vocês como que isso de fato ocorre. Tenta imaginar que esse papel aqui, ele é a sociedade. Aí tenta imaginar o seguinte: quando você aplica aquele conceito marxista da guerra de classes, o que você faz? Você pega a sociedade e você a divide. Aqui, por exemplo, é a relação entre trabalhadores e patrões. Aqui você usa os sindicatos para isso, você rasga o tecido social. Logo depois, o que é observado? Políticas de cotas, por exemplo. Dentro das políticas de cotas, você coloca pretos contra brancos. Quando você coloca, por exemplo, a questão da legalização de drogas, você coloca pessoas, por exemplo, numa situação de vulnerabilidade, que depois podem se transformar, por exemplo, no lumperproletariado, podem ser usados favoráveis à revolução. E dentro de tudo isso, você vai colocando políticas, como, por exemplo, políticas pro aborto. Você vai colocando políticas, por exemplo, de segregação entre gays e héteros. E no fim, aquela sociedade que você tinha plana, uniforme e funcionando normalmente, você tem ela montada dessa forma. É assim que trabalha o comunismo. E é assim que eles agem na ruptura de tecido social. Porque depois, quando eles forem querer retomar e repor a ordem, eles vão pegar esses papéis e vão colar do jeito deles. Porque a gente sabe exatamente como eles agem. Eles agem basicamente como um alfaiate, que quando erra as medidas do paletó do cliente, ele vai lá e muda as medidas do cliente. Então, ou seja, a queda do Muro de Berlim, ela foi importante, ela simboliza para o Ocidente a falha, a ruptura econômica do comunismo. No entanto, tratar apenas como um ponto de vista econômico, como relações de mercado, é totalmente falho. Porque enquanto eles atingiram todo o seu grau de fracasso e a União Soviética de fato caiu de podre, eles foram rompendo todos os laços e tecidos sociais para poder aí sim aplicar a dita revolução. E aqui eu falo para vocês uma coisa, esse vídeo que eu passei do Yuri Bezmenov é de 1983. Para quem não conhece a história de Yuri Bezmenov, ele é desertor da União Soviética. E quando ele entra para o Ocidente e quando ele começa a mostrar tudo aquilo o que era plano da União Soviética, automaticamente ele foi cancelado. Absolutamente ninguém na época deu ouvidos para ele. No entanto, o plano já estava escrito lá atrás. E repare uma coisa, o muro caiu em 89, mas desde muito antes eles já vinham trabalhando dentro do cinema, dentro da música e dentro da cultura.
É por isso que a gente não pode esquecer o que diz Andrew Breitbart. A política é rio abaixo da cultura. Não adianta tentar mudar o sistema político, não adianta tentar mudar presidência, não adianta tentar mudar legislativo e executivo se você não muda a cultura. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Curta, comenta, compartilha, se inscreva, toca no sininho. E já sabe, quer seguir no Instagram, meu arroba tá aqui, ó. @BrunoAlemande_. Forte abraço, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!